Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho hoje no seu dia para poder ter aquele seu tempo de meditação, a palavra do Senhor, sua reflexão pessoal, momento de oração, de comunhão com o nosso Deus. O texto que nós vamos meditar hoje está lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 até o versículo de número 28. Então, Lucas 11, do 14 até o versículo 28. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente sobre o que essa passagem nos diz. Jesus é interpelado ali por alguns homens. O texto diz que ele expulsa o demônio de um homem que era mudo, e aquelas pessoas começam a dizer, interpelando-o, dizendo que ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, ou príncipe dos demônios, conforme a versão. Eles atribuem a Jesus fazer aquilo, expulsar o demônio de uma pessoa, pelo poder do próprio diabo, pelo poder do próprio Satanás, dos próprios demônios. E aí Jesus então vai discorrer com eles, explicar-lhes, dizendo que é impossível isso, é ilógico o que eles estão falando. Porque se ele expulsa os demônios pelo poder dos próprios demônios, o reino demoníaco estaria dividido e logo não subsistiria, teria já caído há muito tempo. Agora, ele traz uma informação e uma declaração muito importante. Mas se eu os expulso pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, versículo 20. Mas se é pelo dedo de Deus, ou pela ação de Deus, pelo poder de Deus que eu o expulso, é chegado a vós o reino de Deus. O que Jesus está dizendo e tentando mostrar para esses homens é que o que ele está fazendo, expulsando os demônios, é um sinal de que o reino chegou. O rei está ali entre eles. Ora, é claro que Deus é o rei de toda a terra. Deus é o Senhor de todo o universo. Ele sempre foi o rei, desde a criação, e o será até a eternidade futura. Não há nada que fuja ao seu domínio. Mas quando Jesus diz que o reino de Deus chegou a vós, ele não está falando que a partir de agora Deus está reinando. Ele está falando o seguinte: olha, Deus é o rei de toda a terra, mas agora o rei está aqui no meio de vocês. O rei está aqui, sou eu. Se eu faço isso, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, o rei está aqui, chegou agora, está no meio de vocês. E a prova disso é que os inimigos ele não conseguem resistir e caem. Abandonam aquelas pessoas sobre as quais eles dominavam. Acaba-se a opressão do diabo. Por quê? O rei chegou. O rei chegou. Jesus vai falar isso para ele, vai dizer um pouco mais à frente como Satanás age na vida dessas pessoas e como é necessário não somente crer em Jesus, mas encher-se do seu espírito, e por isso o que acontece na salvação, né? Quando nós cremos em Jesus, automaticamente somos tomados agora como habitação do Espírito. Nossa casa, então, não é mais vazia, como fala aqui os versículos 24 ao 26. Então, de nada adianta expulsar o demônio de uma pessoa se ela não crer em Jesus. O estado dela continua como uma casa vazia. E agora Satanás novamente vai ocupar aquele espaço. Mas quando cremos em Jesus, e essa é a verdade que nos liberta verdadeiramente, então somos a habitação do Espírito Santo. A casa está preenchida e não podemos mais ser dominados pelo diabo. E o trecho termina com a resposta de Jesus, que mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a observam do que a própria Maria, que tinha dado luz a Jesus. Mais bem-aventurados são os que ouvem e observam. Olha só, quero para a gente concluir fazendo uma visão mais global desse texto. O que Jesus está nos apresentando? Ele é o rei. E o rei chegou. E quando o rei chega, as forças inimigas, rebeldes, caem por terra. Mas essa transformação, precisa ser verdadeira e completa na vida do homem. Ele precisa agora ser preenchido, ocupado pela presença do Espírito Santo, uma nova criatura. Esses são bem-aventurados. Eles ouvem, conhecem e observam a palavra de Deus. Só há uma fonte de libertação, Cristo Jesus. Ele é a verdade que nos liberta. Ouçamos a sua voz, nos aproximemos a Ele, reconheçamos que Ele é o Rei, o nosso Senhor, nos curvemos a Ele, porque Ele é o único capaz de nos livrar da opressão do diabo. Todos nós estamos oprimidos pelo pecado. Todos nós. Todos nós. Mas o Senhor nos liberta pelo poder que há em Cristo Jesus. Enche o nosso ser. A nossa casa de agora está preenchida com a sua presença, a presença do Santo Espírito de Deus. Que Ele nos abençoe e que prossigamos assim, nessa confiança de que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém.